Toda marca, né, ela tem uma essência. E a essência inicial da Rádio Marano, que até hoje nos acompanha da melhor forma possível, veio através do nosso amigo Reinaldo Melo, que foi o primeiro diretor da rádio, que idealizou o estilo da programação, que selecionou os operadores, a ideia inicial de locução, tudo que levou a Marano praticamente a ser essa marca que é hoje. A gente tem uma história muito lançada aqui com o Reinaldo Melo. E eu estou tendo a satisfação de poder registrar esse momento histórico na vida dele também, mas na minha também, porque as nossas vidas têm até um certo tom de semelhança e de envolvimento com a Rádio Marano. Reinaldo, é uma satisfação poder conversar com você. Como a gente já vem conversando há muito tempo, eu conheço desde os 14, 15 anos, quando eu estive na Rádio Manchete em Recife, né, começando aí o início da carreira, a vontade, e ele me deu algumas orientações que eu levei para o resto da vida, e de repente a gente foi passando, e ele saiu da Rádio Marano, eu acredito que ele vai falar com detalhes, em 88, que foi o período que a gente chegou à Rádio Marano, e aí você vai saber de algumas coisas curiosas. Mas, Reinaldo, tudo bom? Tudo bem, Toninho. Primeiramente eu quero dizer que é um prazer, uma satisfação enorme. Depois de tantos anos, né, eu jamais imaginei isso, de voltar a falar sobre uma rádio que eu inaugurei, montei a sua programação. O problema foi o seguinte, a Rádio Marano de Garanhuns, quando ela estava sendo montada, o técnico era Adilson Rocha, e Adilson montou a Rádio Manchete FM aqui no Recife. E ele foi montar a Rádio Marano de Garanhuns, e quando já estava no término mesmo, a rádio já estava praticamente toda montada, transmissor, mesa, aquela coisa toda aquela parafernália técnica. Aí ele disse: olha, Reinaldo, os donos, né, os proprietários da Rádio Marano de Garanhuns estão querendo uma pessoa que possa tomar conta da rádio, que eles não entendem de rádio, e queria uma pessoa assim, experiente, já com um certo know-how de rádio para dirigir a emissora. Nessa época eu dirigi a Rádio Manchete aqui no Recife. Eu trabalhei 9 anos na Rádio Manchete. Trabalhei de 80 a 81 como locutor, e de 81 a 85 eu fiquei como gerente de programação, diretor de programação da Rádio Manchete. Implantei toda a programação da Manchete, fiz os testes com os locutores, aquela coisa toda. E Adilson Rocha, sem me consultar, disse: olha, eu indiquei você para Garanhuns. Eu disse: mas rapaz, você está me botando uma camisa de 11 varas, eu tenho que conversar com o pessoal. Não tem isso não, você vai lá. Para resumir, falei com o Rinaldo Fontes, com o Dr. Tinoco, que foi quem arranjou o prefixo lá para Garanhuns. Nós conversamos, eles me fizeram uma proposta financeira irrecusável. Eu me dirigi ao pessoal da direção da Rádio Manchete e disseram: não, Reinaldo, tudo bem, você condições de pagar isso nós temos, mas você sabe, nós temos 6 emissoras. Então, para eu pagar um salário desse a você, por uma questão de consciência, eu teria que pagar os demais. Então você vai, lamentamos muito a sua ausência da emissora, mas você precisa de procurar melhores dias para você. Você já está perto de se aposentar, aquela história toda, já tem uma idade avançada, aquele negócio todo. Em suma, eu fui para Garanhuns. Abri teste para locutores, mas os locutores que me apareceram não faziam o perfil de locução que eu queria. Por quê? Quando eu cheguei em Garanhuns já existia a Rádio Meridional, a Rádio Difusora de Garanhuns, hoje Rádio Jornal Garanhuns, e a Rádio Sete Colinas. Então eu passei uma semana, 2 semanas em Garanhuns, ouvindo as emissoras, aquele negócio todo. Eu digo: não, eu vou fazer uma implantação diferente nessa rádio, eu vou fazer uma FM diferente. É evidente que o estilo de programação que eu criei na época não era uma programação para todo tipo de público. Era uma programação para um público mais maduro, né? Um público de nível universitário, de poder aquisitivo, em suma, pessoas dos seus 45, 50 anos de idade nessa faixa, que era uma rádio completamente
completamente diferenciada das que eu ouvia lá. Rádio popular, tocando música popular, não, eu vou fazer uma rádio mais velha, né, vamos dizer assim. A mesma rádio que eu fazia, o mesmo estilo de programação que eu criei aqui na Manchete do Recife. E eu fiz, tocando 85% de música popular brasileira de qualidade e, como não se pode deixar de tocar, né, 15% de música internacional. E assim eu fiz. E fiquei lá em Garanhuns eu fiquei de 85 a 88. Em 88, para surpresa minha, eu ainda me lembro o dia, era uma quinta-feira à tarde, eu recebo um telefonema do Rio de Janeiro, do meu antigo diretor da Rádio Manchete FM, perguntando se eu gostaria de voltar para a Manchete. Eu digo, ó, depende do que vocês vão me oferecer. E eles me fizeram uma proposta também irrecusável, e eu fui a seu Lorinaldo Fontes, tive um entendimento com o Dr. Tinoco, e ele disse, não, Arnaldo, vá para onde você vai se achar melhor financeiramente, etc. Tal. Inclusive, o seu Lorinaldo não deixou nem que eu desse os 30 dias de aviso prévio, que é normal em todo canto. Eu disse, não, senhor Lorinaldo, eu faço questão de fazer isso. Não, de jeito nenhum, vai embora, você vai para o Rio de Janeiro, vai resolver suas coisas. E eu deixei uma senhorita que me auxiliava muito na programação, Madalena, alguma coisa assim. Guiomar ficou lá também na rádio, que era, não sei se parente de Hélio... De fato, Hélio Amorim, né? Hélio Amorim, de Fátima, meus amigos, queridos amigos. E ficou Guiomar lá da minha época e ficou Madalena mais ou menos na programação da rádio. Eu deixei todo o esquema, né, todo o projeto de programação, é isso aqui que você vai programar, aquela história toda. E o problema dos locutores eu resolvi levando o meu pessoal daqui da Rádio Manchete. Levei Tony Torres, levei Luciano Cavalcante, levei Marcos Araújo, e eu próprio, que também fazia, como eu dormia na emissora, né, eu não tinha família lá, dormia na emissora, a emissora muito bem montada, tinha cozinha, tinha dormitório, tinha tudo, uma rádio muito bem instalada. E era minha residência lá em Garanhuns, era a Rádio Marano, eu dormia lá e tudo mais. Então, por conta disso, eu fazia a programação final da rádio, o horário final. Agora, diga-se de passagem, era uma programação complicada de se fazer. Por quê? Eu tinha que vir para Recife todo final de semana. Eu saía de Garanhuns no sábado, vinha para aqui para Recife, pegava os locutores da Manchete, levava para Cinesom, que era um estúdio de gravação, gravava, trazia todo o roteiro da programação musical da rádio para cá. Eu já elaborava tudo anteriormente, quer dizer, antes de vir para Recife já vinha todo o roteiro pronto. E eu gravava, cada locutor fazia 4 horas de locução. Então o que é que eu fiz? Naquela época não tinha CD, não tinha nada disso, a gente trabalhava com o velho LP, né, o vinil, e eu fazia a programação, vinha para Recife, os meninos desanunciavam as músicas. Agora eu pedi a eles, olha, eu quero uma locução bem desenvolta, bem como se vocês estivessem ao vivo em Garanhuns, um clima de rádio ao vivo. Eu dirigia toda a locução. E eu tinha 2 fitas, 2 rolos de fita. Ele desanunciando e anunciando as músicas, e o outro com a hora certa, com cada locutor. O locutor fazia de 6 às 10, a hora certa de 6 às 10 era também na voz dele, para dar um clima de rádio ao vivo. E assim sucessivamente, o que pegava de 10 às 14, de 14 às 18 e ia por aí afora. Então foi uma rádio que me deu um certo trabalho, mas eu queria uma rádio realmente, porque os bons locutores de Garanhuns já estavam nas suas emissoras, né? Toda Sete Colinas,
locutor da difusora, locutor da Rádio Meridional, e eu estava lá desarmado, sendo locutor. Eu digo, não, eu tenho que trazer uma turma boa para fazer a equiparação com os demais da cidade que já estão com o seu público feito, com o seu público habituado, e eu levei o pessoal. Então foi uma programação que me deu um certo trabalho, mas acreditem, eu hoje estou com 80 anos de idade e essa mania de rádio, de microfone, nunca desapareceu, nem vai desaparecer enquanto o meu velho coração continuar batendo. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu volto a rever o Tony Duran, gente da melhor qualidade, um vozeirão belíssimo que eu não tenho, uma voz de peso, uma voz metálica. Para você ter uma ideia, eu falo com conhecimento de causa, de cada 100 locutores que a gente vê, não é exagero, de cada 100 locutores que nós temos, talvez tenham 10 com esse timbre de voz que o Tony tem. Essa voz metálica, bonita, forte, e isso é muito importante para uma emissora de rádio. E eu me sinto de forma feliz, né? Satisfeito. O Tony está aqui na minha modesta residência, aproveitando e fazendo este vídeo comigo, como é que se diz, meu Deus, essa entrevista, e eu dando os detalhes de como foi criada a Rádio Marano. Saí de Garanhuns com muita saudade, uma cidade hospitaleira, uma cidade belíssima, de um clima maravilhoso. Eu não suporto calor e em Garanhuns eu me senti à vontade, a Suíça pernambucana, e foram 3 anos muito bem vividos. Para ter uma ideia, a minha família ficou aqui no Recife, porque meus filhos estudavam, faziam faculdade, minha esposa trabalhava no EMOP, e eu ficava solteiro lá em Garanhuns, e vinha para junto dos meus familiares, minha esposa, meus filhos, nos finais de semana. Eu chegava aqui na sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã bem cedinho. No sábado mesmo, eu já começava a fazer as gravações e na segunda-feira eu já voltava com tudo pronto para Garanhuns. Essa é a minha história do começo da Rádio Marano. E hoje ela é muito bem entregue. Com o pouco que eu conheço de Tony, que agora a gente tem uma intimidade assim mais próxima, né, vamos dizer assim, porque ele é lá em Garanhuns, eu sou aqui no Recife, mas Tony é como se fosse um amigo de 10 anos, porque é um rapaz fino, educado, centrado, de altíssima responsabilidade e que tem um defeito meu, gosta de rádio e de microfone. Mas é isso, olha, isso é um pouco só da história do Rinaldo, porque a gente sabe que toda essa dedicação, essa paixão, esse amor por rádio começou, na verdade, muito cedo, né? Porque, diga-se de passagem, eu comecei a minha vida profissional de microfone na década de 50, ou mais precisamente em 1957, na Rádio Planalto de Carpina. Era uma rádio que pertencia à paróquia e era dirigida por Valdir Coelho, não o Valdir Coelho que foi prefeito do Recife, um outro Valdir Coelho que tinha uma agência de publicidade, e a ele os padres entregaram a direção da rádio. Eu estudava nessa época no Salesiano, fazia meus deveres, estudava na parte da manhã, fazia meus deveres à tarde e à noite eu estava fazendo rádio. Foi quando o Dr. Pessoa inaugurou a TV Jornal do Comércio, na década de 60, e a Marílio Nicéias, que dirigia a radiodifusora a Rádio Jornal do Comércio, o Dr. Pessoa mandou que ele fosse, junto com Alberto Lopes, para os Estados Unidos estudar televisão. O Dr. Pessoa sempre foi muito perfeccionista, era um visionário. As coisas dele, tudo era muito bem organizada, tudo bem arrumadinha, entendeu? E a Bélides Nicéias era o diretor da Rádio Difusora de Caruaru. A Bélides veio assumir o lugar do irmão na Rádio Jornal do Comércio. Abner Nicéias, todos carpinenses, todos meus conterrâneos, trabalhava na CELP em Carpina e foi assumir o lugar de Abélides na Rádio Difusora de Caruaru e me arrastou. Mas rapaz, meu filho, você está estudando ainda, está no 2º ano de ginasial? Eu disse, não papai, eu vou. E eu fui. Então, eu comecei amadoristicamente em 1957 e profissionalmente de carteira assinada em tudo na década de 60, na Rádio Difusora de Caruaru. Aí depois vim para a Rádio Clube, trabalhei na Rádio Repórter,
Trabalhei na Rádio Jornal do Comércio por 2 vezes, na década de 70 e na década de 90. Saí do rádio, da Rádio Jornal, em 12 de setembro de 2012. Não passei 15 dias em casa, o Edivaldo Moraes me chama para auxiliá-lo na locução na Rádio Folha FM. E eu assumi a Folha no mesmo mês que saí da Rádio Jornal e fiquei na Rádio Folha de 2012 a 2018, quando, lamentavelmente, o Edivaldo Moraes veio a falecer. Aí foi quando eu deixei definitivamente a carreira, há 3 anos e pouco atrás, e agora estou sem prefixo. Mas em casa, temos amigos que me mandam uns textos bons aí via YouTube, essas coisas todas, e me pedem para gravar, mandar de volta para eles, e de forma que, de uma forma ou de outra, eu estou sempre agarrado ao microfone, essa eterna mania que só vai desaparecer mesmo quando o velho desaparecer. Quando Deus me chamar lá para cima. E queira Deus, eu não, sei lá, ninguém sabe, só Deus sabe como é o outro plano, mas se tiver rádio, eu vou lá fazer rádio lá em cima também. Com certeza. Rinaldo, muito obrigado, que Deus te ilumine, te abençoe. Eu acredito que é uma hora tão especial, eu agradeço a Deus todo dia por mais um dia de vida. Eu fiz a cirurgia de grande porte há 4 anos atrás e hoje, graças a Deus, Ele deu o prazer de estar tão bem aqui, poder lhe reencontrar, né, e de te agradecer por toda a sua dedicação, não só à Rádio Marano, mas também um exemplo de vida para mim também. Eu quero chegar aos 80 anos, se Deus quiser, também com uma linda história e poder contar para meus amigos, para os netos. E quantas pessoas eu tenho certeza que vão assistir essa entrevista e eu lembro da voz dele. Porque a gente tem muitos ouvintes da Marano que ouvem a rádio, vai completar 36 anos agora em 24 de agosto de 2021, né, mais alguns dias à frente, mas que são ouvintes da Marano desde o início. Eu conheço muita gente e com certeza vai lembrar, nossa, esse era o Rinaldo Melo, olha que legal. Então a gente guarda você, Rinaldo, com muito carinho, com muito respeito. Você não sabe para mim o quanto é importante estar nesse momento aqui com você. A gente já vinha, né, já se planejando, mas é como a concretização do sonho daquele garoto que aos 15 anos de idade foi na Rádio Manchete e hoje tem prazer, a satisfação de estar do lado dele. Também foi um dos grandes inspiradores. Ele criou em Recife um perfil de rádio que foi a minha inspiração inicial também. O estilo de onde veio, como a gente pegou, foi ouvindo a plástica que ele deu em Recife, uma rádio única que ele fez, que até hoje, se ela estivesse no ar, com o estilo de programação e com a direção dele, seria realmente uma rádio única em seu momento e dando certo em todas as suas empreitadas. Então é isso que me deixa muito feliz. Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe, muita paz, saúde. Muito obrigado à sua esposa, que nos recebeu tão bem, seu filho, que eu conheci agora, Dona Fátima, seu filho que chegou aqui, 30 anos, mas ele tem uma genética muito forte, que eu estava olhando, todos os 6 filhos parecem muito com ele. Isso é um grande presente de Deus. Então que Deus te ilumine Dona Fátima, e parabéns pela vida que você tem e a trajetória profissional que você construiu, com muita dignidade, com muita dedicação, porque era uma pessoa que saía muito cedo de casa e voltava muito tarde da noite, né, voltado exclusivamente àquele sonho, aquele caminho que Deus deu para ele e ele seguiu com todo amor. Realmente a minha trajetória em rádio foi muito pesada. Mas quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, eu não senti absolutamente nada. Porque imagine, uma pessoa, é o óbvio, né? Naquela época eu era jovem, tinha meus 20 e poucos anos de idade, por aí. Eu saía de casa, acordava às 4h30, tomava meu cafezinho, 5 horas da manhã eu já estava no batente, porque eu fazia locução e fazia direção ao mesmo tempo. Aí foi quando surgiu no Recife a Rádio Jornal do Brasil, o Ricardo Pinto, que era o dono da Rádio Cidade, conseguiu trazer a Rádio Jornal do Brasil para Recife. E Dona Cristina, a esposa dele, fazia questão da minha voz na rádio Jornal do Brasil, porque era também uma rádio assim diferenciada, né? Uma rádio mais madura, aquele negócio todo. E eu disse, Dona Cristina, vai ser complicado, porque eu chego na Rádio Jornal às 5 da manhã, saio da rádio às 6,
qual é o horário que eu vou fazer na sua rádio? Eu disse, não, você vai escolher, você faz o horário que você quiser. Eu digo, bem, só tem o horário das 6 horas. Então o que eu fazia? Rádio Jornal na Rua do Lima, da Rua do Lima para a Rua Riachuelo era um negócio de 5 minutos de carro, já contando com os sinais, aquela história toda. Então eu saía da Rádio Jornal às 5 da manhã, aliás, faltando 15 para as 6 da noite, e assumia a Jornal do Brasil de 6 às 10. Em suma, eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10h30, quase 11 horas da noite. Isso durante 2 anos. Depois de 2 anos, o Ricardo não quis mais renovar com a Rádio Jornal do Brasil, e eu fiquei no comando só da Rádio Jornal, chegando na Rádio Jornal às 5 da manhã e saindo de 6, 7 horas da noite. A minha vida não foi mole não, mas eu também nunca me queixei disso não, porque eu fazia questão, e digo sempre isso, eu digo ao Tony aqui de vez em quando a gente está conversando sobre rádio. Se, apesar dos meus 80 anos, eu tivesse uma emissora compatível com o meu gosto de rádio, né? Porque eu não ia trabalhar numa rádio muito popular, muito jovem, não faz o meu perfil e depois da idade ainda piorou. Mas se eu encontro uma rádio tipo Rádio Manchete, Rádio Jornal do Brasil, com certeza, com os meus 80 anos de idade, eu assumiria um horário de 4 horas, que é o horário de locutor, 3, 4 horas de locução direta, e ficaria em rádio até Deus me conceder essa vida. Gosto de rádio realmente. E Tony, para encerrar, foi uma criatura que eu vi novinho, né? Chegou na Rádio Jornal muito madurinho, muito madurinho não, muito verdinho. Dei uns conselhos a ele, aquela história toda. Mas ele com esse vozeirão bonito, essa voz metálica, rara, porque de 100 locutores a gente tira 10 igual a esse vozeirão dele. E hoje eu estou vendo o Tony aqui, meu amigo, mais íntimo, a gente troca papo toda noite pelo celular, se tornou um amigo, é como se eu conhecesse Tony há 20, 30 anos. Gente da melhor qualidade, um rapaz jovem, de muita responsabilidade, gosta de rádio como eu gosto, e eu tenho certeza que a Marano está muito bem entregue. Gostaria de ver o doutor Tinoco, pessoalmente, e o Lorinaldo. Eu até soube que o Lorinaldo não está muito bem de saúde, mas para dizer, olha, vocês estão com um funcionário que dispensa comentários. E eu estou feliz por essa entrevista, né, que Tony está fazendo comigo aqui, e de botar minha voz um pouquinho aí na Rádio Marano, na rádio que eu iniciei, a rádio que me deu muita felicidade e muita tranquilidade, graças a Deus, e foi mais um passo no meu know-how de radialista. Ok, Rinaldo, muito obrigado, Deus te abençoe, te ilumine sempre. Pessoal, Obrigado. muito obrigado, esse é um momento para a gente histórico, é um momento que a gente sabe que hoje, né, tem uma praticidade que é mais fácil, a gente consegue arquivar aí no canal do YouTube e muita gente vai estar assistindo, relembrando, a gente sabe que todo esse momento em nossa vida vira história. Então nada melhor do que escrever em nosso livro pessoal uma boa história de vida como ele fez. Fiquem com Deus, tudo de bom, muito obrigado. Obrigado, Rinaldo. Valeu, disponha.